Eu sou Paulinho, um filho amado de Deus, muito amado por Deus, ao ponto de estar num processo de restauração, sendo curado e vivendo em lutas e em vitórias diariamente contra o orgulho, contra a gula, falta de amor ao próximo, e a lista é bem longa, como alguns aqui já me conhecem, já sabem. Mas é muito bom repetir que eu estou em lutas e em vitórias. Amém? Quero te convidar a curvar suas cabeças e orar junto comigo. Deus, eu quero neste momento te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Te agradecer porque nós somos verdadeiramente privilegiados. Nós te louvamos por estar respirando, por estar com saúde e poder participar de um encontro como esse que tanto nos ajuda no nosso processo de restauração. Nós te louvamos por isso, porque podemos aqui juntos crescer, podemos ouvir a tua palavra e podemos aprender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Te pedimos que neste tempo que ainda passaremos aqui, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações e que possamos, de uma maneira ou de outra, entender o quanto nós somos amados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nas terças-feiras, nós estamos passando aqui por uma jornada de restauração e nós estamos vendo alguns princípios. E hoje eu pretendo falar com vocês sobre dois princípios. Deus é capaz de remover nossos defeitos de caráter e as nossas imperfeições. E esse princípio é muito importante porque muitas das vezes nós participamos de um programa como esse, chamado Celebrando Restauração, e viemos aqui nas terças-feiras acreditando que possivelmente o que eu vou ouvir aqui vai me ajudar a mudar, vai me fazer mudar. Ou eu vou participar, vou me inscrever nos grupos de passos, e o fato de eu ter me inscrito nos grupos de passos e fazer os 12 passos vai me fazer mudar. E esse princípio deixa claro para a gente que quem realiza essa mudança não é o programa em si, não são os pastores, líderes do CR, não são os facilitadores, não são os conselheiros. Quem realiza a mudança em cada um de nós é o próprio Deus. E a prova de que quem faz essa mudança é o próprio Deus está no nosso entendimento de que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Salvador, algo que acontece instantaneamente é a entrada do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo entra em nós e começa esse processo. O Espírito Santo é quem faz isso em cada um de nós. Como ele faz isso? Ele faz isso agindo nas situações, agindo no nosso jeito de encarar a vida. E se você prestou atenção no testemunho da Tatiana, você vai se lembrar que ela testemunhou isso. E eu quero, se você não lembra, eu quero te relembrar uma fala dela no testemunho que diz: a cada partilha, o Espírito Santo ia falando ao meu coração o que eu precisava fazer, quais eram as minhas falhas de caráter e o porquê de muitos dos meus comportamentos. Fica muito claro nessa fala que quem age em nós é o Espírito Santo.
Quem realiza as mudanças necessárias, quem remove os nossos defeitos, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, acerca da vida regida através da ação do Espírito Santo. E antes dele dizer o que o Espírito Santo faz, ele traz uma cortina, ele remove uma cortina, aliás, daquilo que nós somos sem o Espírito Santo, na verdade, uma só fumaça daquilo que nós somos, sem a ação do Espírito Santo. Eu vou ler isso aqui e é possível que você se identifique com algumas dessas falhas de caráter que todos nós temos. No versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, ele escreveu assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estão debaixo da lei. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra Espírito com a letra E maiúscula na Bíblia, se refere ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, aqui é uma pequena clareza que ele nos dá sobre aquilo que a gente é naturalmente, como ser humano. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, ou seja, brigas, inveja, embriaguez, orgias. E talvez você, se eu parasse por aqui, você dissesse: poxa, mas nenhuma dessas coisas aconteceu nunca comigo. Aí ele, como Deus é muito sábio, ele disse: e coisas semelhantes, para não escapar nada, sabe? Deus é maravilhoso. Agora, como nós entendemos que quem faz essa mudança é o Espírito Santo? Porque ele diz agora: eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito olha só a diferença, a mudança, a retirada desses defeitos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Percebe que ele fala de amor, ele fala de amabilidade, algo que muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Não é. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e eu acrescento aqui, sobretudo, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Consegue entender o antagonismo de uma vida sem a ação do Espírito Santo com uma vida regida por aquilo que o Espírito Santo quer que nós, cada um de nós, vivamos? Aonde existe aquilo que é obra da carne, é impossível existir amor, alegria, paz. Onde está um, é impossível o outro coabitar. Não tem como haver paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se você se entrega às obras da carne. Portanto, Deus é capaz de mudar. Deus é capaz de retirar, Deus é capaz de fazer um milagre naquilo que nós somos naturalmente, naquilo que nós nascemos sendo, por causa de Adão, né?
Alguns gostam de dizer por causa de Adão e Eva, mas a Bíblia fala que é por causa de Adão. Porque Deus deu a ordem para não comer do fruto proibido a quem? A Adão. Então não é culpa da Eva, é culpa do Adão. Se alguém tem a culpa por isso, é o Adão. Por conta de Adão, nós nascemos com essas obras da carne que vão aflorando conforme a nossa vida vai passando. Vocês conseguiram entender que não é o celebrando que vai mudar você, não é o pastor Mário, não é o Marcos, não é a Renata, não é o Paulinho. Quem vai fazer com que você consiga celebrar a restauração é o próprio Deus, através da ação do Espírito Santo. Como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a ação deles, a ação de um deles na nossa vida é a ação dos três. É por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e a tenham. Eu gosto da Almeida que fala em abundância, muita vida, muita vida. Vivendo as obras da carne, a gente morre diariamente. E uma das maneiras que mais acontece, uma das formas em que nós mais morremos, é vivendo ou não vivendo o que diz o passo 6, o princípio 6, que eu quero ler para vocês também. O princípio 6 diz o seguinte: é necessário que eu libere perdão àqueles que me fizeram mal e faça reparação dos danos que causei a outras pessoas. Vou repetir. É necessário que eu libere perdão àqueles que me fizeram mal e faça reparação dos danos que causei a outras pessoas. E relacionado ao passo 6, eu quero falar com vocês sobre reparar o erro. Um melhor título para essa parte da minha fala seria: por que eu devo fazer reparação? Por que eu devo reparar? Por que eu devo perdoar e por que eu devo pedir perdão? Qual é a necessidade de eu mexer no meu passado? De certa forma é isso. Qual é a necessidade de eu tirar a lata de um possível lixeiro? Não sei como foi teu passado. O meu passado, quando eu vou fazer isso aqui, quando eu fui fazer isso aqui, foi a mesma coisa que tirar a lata de um lixeiro. Por que eu devo fazer isso? A gente pode chegar a pensar que eu preciso reparar os erros do meu passado para eu conseguir viver bem com os meus pais. Ou eu posso até chegar a pensar que eu preciso consertar o meu passado, eu preciso reparar os meus erros do passado para conseguir viver bem com a minha esposa, porque eu quero ter um casamento legal. Ou posso até chegar a pensar que eu tenho que arrumar meu passado para eu poder fazer um ministério de destaque na igreja, um ensino do CENIB, ou ser músico aqui na frente, sei lá. Então eu tenho que ter o meu passado todo arrumadinho para eu poder conseguir participar de um ministério de destaque. A gente cai no erro quando a gente pensa dessa forma, porque a gente não precisa arrumar o nosso passado, a gente não precisa reparar os erros do nosso passado para agradar nenhum ser humano, para viver em paz com o ser humano. A gente precisa reparar o nosso passado porque a gente precisa nutrir e manter um relacionamento
íntimo e diário com Deus, com o próprio Deus. E não existe motivo maior e melhor do que esse. Não existe motivação melhor para eu reparar os erros do meu passado, que seja eu ser uma condição para que eu consiga manter uma vida de intimidade com meu Deus. Como que eu mantenho uma vida de intimidade com Deus? Tendo um relacionamento diário com Ele, ofertando a minha vida, ofertando os meus dias, os meus minutos. Poxa, Paulinho, vou passar o meu dia na igreja então? Não. Se eu estou fazendo uma caminhada, se eu estou pedalando, eu posso estar ofertando isso para Deus. Se eu estou trabalhando, se eu sou um pedreiro, eu estou lá sentando um tijolo. Paulo diz em Colossenses que aquilo eu tenho que fazer para Deus. Se eu sou um presidente da república e eu estou governando um país, eu tenho que fazer aquilo como para Deus. Então tudo que eu faço, 24 horas do meu dia, eu devo fazer para Deus. Eu estou ofertando isso para Deus. Acontece que Deus, Ele colocou uma condição para receber as nossas ofertas, para receber os nossos sacrifícios. Hoje nós não fazemos como lá no Antigo Testamento, de que se ofereciam animais num altar. Não. A Bíblia diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. Então a nossa vida é uma oferta para Deus. A questão é que Deus não aceita esse culto, essa oferta, e sendo assim Ele não terá um relacionamento conosco, e nós não teremos um relacionamento com Ele se nós tivermos pendências no nosso passado. Poxa, Paulinho, aí você pegou pesado. Olha só o que diz em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, Jesus falando, hein? Jesus, o próprio Jesus. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quando Jesus estava nos ensinando a orar, e Ele fez uma oração modelo para que a gente aprendesse o que significava realmente orar, Ele colocou a seguinte frase nessa oração, que é um princípio na verdade: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Portanto, não é possível ter uma vida de relacionamento com Deus se a gente não repara os erros do passado. E esse passado diz respeito ao que aconteceu hoje 7 horas da noite, até aquilo que eu fiz quando era desse tamanho. Esse é o nosso passado. Normalmente a gente pensa no nosso passado 20, 30, 40 anos atrás, né? Não, 40 só eu penso, só eu cheguei aos 40, vocês são novinhos. Mas normalmente a gente fala de passado, a ideia, a nossa reação é procurar lá atrás. Mas e o que eu fiz ontem? E o que eu fiz hoje de manhã? Reflete na nossa vida de intimidade com Deus. Como passar por um processo de restauração, principalmente reparando os nossos erros? Primeiro, reconhecendo a nossa dor. Muitos de nós sofremos por tempos.
Eu sofri por 24 anos, perdão, tem que tirar uns 7. Por 17 anos, eu sofri 17 anos por uma dor que eu sentia. Eu, muitas vezes, sem ninguém saber, me pegava chorando, de soluçar, sem saber por que eu estava chorando. Mas eu carregava uma dor. E por que eu sofria? Muito obrigado, meu amigo. Por que eu sofria? Porque eu não reconhecia que eu estava carregando um peso. Poxa, Paulinho, mas eu já esqueci. Eu já consigo falar livremente daquele abuso que eu sofri. Eu já consigo falar livremente daquele divórcio. Eu já consigo falar livremente daquele calote que eu levei do meu sócio. Não dói mais. Não. Eu era um desses, que se precisasse falar da dor, quem me via falando parecia que não havia nada ali. Mas a ferida estava totalmente aberta, estava totalmente exposta. Porque eu não reconhecia a minha dor. Então o primeiro passo é reconhecer a dor. E no que diz de reparar o erro, é eu perdoar e também, Jesus diz, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo. Mas Jesus também diz, se alguém tiver algo contra você. Então, não é somente eu liberar perdão, não é somente eu perdoar, mas é principalmente eu liberar aquela pessoa que me deve. Toda pessoa que fez algo contra mim e me feriu, ela tem uma dívida comigo. Ela assinou uma promissória e eu guardo essa promissória num cofre. E reconhecer que houveram danos na minha vida, que houveram danos na minha personalidade, no meu caráter, que houveram danos na minha forma de encarar a vida, é uma forma de passar pelo processo de restauração, que é um processo diário. Então, primeira coisa que eu preciso saber em relação a reparar o erro, reparar os erros do passado, é que eu preciso reconhecer que eles existem. Eu tenho a necessidade de agir em prol da minha própria restauração. Quando nós falamos de corrigir erros do passado, eu disse que eu dei alguns exemplos de erros que a gente comete de achar que reparar os erros é para que fulano de tal fique bem comigo, ou para que eu fique de bem com fulano de tal. Mas Jesus não está falando dos outros quando Ele diz que a gente precisa reparar esses erros. Primeiro, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo. Se você vier trazer sua oferta e alguém tiver algo contra você, Jesus deixa muito claro que a minha atitude de reparação diz respeito a mim e nunca ao outro. É por isso que eu não devo fazer isso esperando que o outro entenda o que eu estou fazendo. É por isso que eu não devo procurar alguém e dizer, olha só, eu quero te pedir perdão por aquilo, esperando que ele me abrace e chore, eu estava esperando isso. Eu não posso fazer dessa forma, porque a minha preocupação deve ser com a minha restauração nesse momento.
Ah, Paulinho, e o amor ao próximo? O amor ao próximo a gente enquadra de outra forma. Como que eu posso colocar o amor ao próximo nessa situação? Fazendo reparações somente quando eu acreditar que essa minha atitude não vai piorar as coisas. Aí eu estou colocando o amor ao próximo em evidência. Mas a minha preocupação em que as coisas fiquem bem não é com a outra pessoa, é comigo. Eu devo me preocupar com a minha restauração, eu devo me preocupar com a minha vida plena. Quando estou num processo de restauração, todas essas minhas atitudes não é pensando no outro, é pensando em mim, porque o erro foi meu. Paulinho, mas você não sabe, você não faz ideia do que ele fez comigo. Você não faz ideia do que ela me causou. Mas nós não estamos falando dele, nós não estamos falando dela, nós estamos falando de nós mesmos. Então, eu tenho que ter em mente o tempo todo que a minha ação nesse processo de reparação é relacionada, é direcionada para a minha restauração, é em prol da minha restauração. Quando eu falei do amor ao próximo, eu tenho que ter em conta o momento certo de fazer isso. Se o fato de eu procurar alguém que eu feri no passado, alguém que tem algo contra mim, vai fazer com que essa pessoa tenha uma atitude ruim. Nós temos um testemunho de uma situação que aconteceu aqui na igreja há muito tempo atrás, de um homem que se converteu, se batizou, e pouco tempo depois que ele se batizou, veio à tona o fato de que ele tinha assassinado uma pessoa. E veio à tona essa situação porque parentes dessa pessoa estavam procurando ele para matar, para matar ele, queriam se vingar desse assassinato. Ele já tinha pago, ele já tinha sido preso na justiça, pela justiça ele já estava liberado. Porém, uns parentes dessa pessoa que foi assassinada e queriam se vingar. Pergunto eu, esse homem vivendo um processo de restauração e sabendo que precisava reparar os erros do passado, a gente poderia aconselhar ele a que procurasse esses parentes para pedir perdão? Não. Entende? O fato de a gente ter que fazer isso, precisa estar claro que quem está fazendo esse processo dentro de nós, como eu disse no começo, é o próprio Espírito Santo. E a gente tem que pedir a Ele o discernimento de como fazer e quando fazer, porque somente Ele pode nos dar esse discernimento. E por que no começo a gente já tem que entregar a nossa vida inteiramente à ação do Espírito Santo? Porque é Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos dirigir, Ele que vai nos colocar onde a gente deve estar e como a gente deve estar. E, por último, a gente deve orientar toda essa nossa vida pelas promessas que Deus fez. E a principal é essa: eu vim para que vocês tenham vida. Eu não posso deixar de fazer algo que vai me trazer vida só porque eu estou com medo, só porque eu tenho vergonha, só porque eu não sou eloquente, só porque eu acho que não precisa. Quando eu entrego a minha vida a Deus, eu deixo claro para Ele que os sonhos dele para mim são os melhores sonhos,
que os desejos dele para a minha vida são os melhores desejos. E não tem como, por mais pragmático que a gente queira, não tem como a gente não querer isso. E é isso que Deus quer. E Deus não se contradiz em nenhum momento. Em nenhum momento Ele vai dizer uma coisa que vá contra algo que Ele já disse. E se em um momento Ele disse na sua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que cada um de nós não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Tudo que vem depois é bom. Tudo que vem aliado a isso é o que Ele quer para as nossas vidas, é o que Ele planejou para as nossas vidas, é o que Ele sonhou para que nós vivamos. E a principal coisa que Ele quer que você viva é a restauração. É por isso que você está aqui. Você não está aqui à toa. Você não está aqui para ver como é que é. Você não está aqui para me ouvir. Você não está aqui simplesmente porque viu um convite na rede social. Você não está aqui porque assistiu o Nova News e viu lá falando que existia o encontrão do CR. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui para falar contigo que Ele quer te ver vivendo uma vida regida por Ele. Que Ele quer te ver vivendo uma vida plena, que Ele quer te ver vivendo uma vida abundante. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida em abundância. Amém? Vamos cantar com Ele sentados novamente ou de pé? Vamos cantar com Ele sentados ou de pé? De pé? Vamos ficar de pé e vamos cantar junto com o Leonardo? Faça dessa canção uma oração. Ore, fale com Deus isso que você vai falar agora. Que não seja simplesmente palavras saindo da sua boca, mas que seja uma verdadeira oração. Vamos juntos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos repetir o refrão? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olha só, eu coloquei, se você puder colocar o último slide, por favor. Algo que Jesus nos disse. O último slide, por favor. Como vocês querem que as outras pessoas lhes façam, façam também vocês a eles. Às vezes a gente perde muito tempo esperando que as pessoas venham reparar os seus próprios erros conosco. Mas o que Jesus deixa claro que a gente tem que parar de pensar no outro, no que o outro deve fazer.
no que a minha mãe tem que fazer, no que o meu filho tem que fazer, no que o meu marido tem que fazer, no que a minha esposa tem que fazer, no que o pastor tem que fazer. Jesus deixa claro que a nossa preocupação, toda a nossa movimentação tem que ser em prol a nossa recuperação, a nossa vida plena. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês primeiro. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu te louvo, te agradeço porque o Senhor falou conosco nessa noite. Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Assim como falou ao meu coração, eu tenho certeza que falou com muitos aqui, Pai. E o meu pedido é que essa palavra tenha encontrado um solo fértil. Que cada coração que ouviu isso aqui, que vai ouvir ainda, possa deixar com que essa semente entre e crie frutos. E que esses frutos sejam bons. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui nessa noite e poder, junto com essas pessoas, ouvir aquilo que o Senhor pensa sobre nós e aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. A cada dia mais desejamos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos leve à Sua perfeita e boa vontade. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.